Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo para falar de mais uma variedade de tecido conjuntivo especial, que seria o tecido sanguíneo, tecido que compõe o sangue, né? E aí vocês têm aí, primeiramente, uma visão geral das funções desse tecido. Então, de forma geral, a função do sangue no organismo é o de transportar substâncias. Então, vocês sabem que através do sangue é possível transportar nutrientes, oxigênio, gás carbônico, excretas, hormônios e uma série de outras substâncias que são transportadas por todo o nosso corpo. Além disso, o sangue realiza o processo de coagulação, especialmente no momento que é necessário estancar algum ferimento, alguma coisa assim, e parte das nossas células sanguíneas participam do processo de defesa, de imunidade, tá? Agora, pensando que o tecido sanguíneo é uma variedade de tecido conjuntivo, vamos entender que esse tecido ele é composto por células e pela matriz extracelular, uma grande quantidade de matriz extracelular. No caso das células do sangue, vocês podem também encontrar as células com o nome de elementos figurados. Tá? E aí essas células sanguíneas ou elementos figurados, elas podem ser de três tipos. A primeira delas, que existe em maior quantidade, são as hemácias, ou também chamadas de glóbulos vermelhos. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver detalhes numa imagem. Vou mostrar para vocês um pouquinho mais das hemácias ou glóbulos vermelhos. O segundo tipo de elemento figurado do sangue são os leucócitos, ou também chamados de glóbulos brancos, tá? E o terceiro tipo de elemento figurado do sangue, bastante importante aí, são as plaquetas, certo? Então nós temos as hemácias, os leucócitos e as plaquetas como elementos figurados do sangue. Tudo isso mergulhado numa matriz extracelular líquida que é chamada de plasma. Então, quando nós falamos e nos referimos ao plasma sanguíneo, nós estamos nos referindo ao líquido onde esses três elementos figurados ficam mergulhados, tá? E por ser líquido, o principal componente do plasma sanguíneo é água. Então, praticamente, ou mais de 90% da composição do plasma sanguíneo é água. Além da água, existem uma série de proteínas dissolvidas nessa água e diversas outras substâncias que estão percorrendo o nosso corpo, tais como nutrientes, uma série de sais minerais, hormônios, excretas que estão sendo transportadas até os rins para que elas possam ser eliminados e assim por diante, tá? Então aqui vocês tiveram uma visão geral e aí no próximo esquema eu mostro para vocês aí um pouco mais de detalhes com uma figura, tá? Então acompanhe a figura seguinte. Bom, pessoal, aqui uma representação do sangue para nós podermos ver com mais detalhes as células, os elementos figurados e o plasma sanguíneo. Então, aqui nós temos uma representação de uma gota de sangue, e aí aqui fica bem clara a questão do volume, né? Que cada parte representa. Então, você vê aqui que um pouco mais, ou praticamente metade do sangue, ele é o próprio plasma sanguíneo. A outra metade, ela é em grande parte hemácia, representada pelas hemácias, e uma pequena parcela que nós vemos aqui nessa pontinha da gota aqui, representado pelas plaquetas e pelos glóbulos brancos, tá? No caso, nesse esquema da esquerda, você vê um vaso sanguíneo aqui, né? E dentro desse vaso sanguíneo, sangue. A parte amarelada que está representada aqui seria o plasma.
E como eu disse anteriormente, o plasma basicamente é formado por água, proteínas e diversas substâncias dissolvidas e que estão sendo transportadas pelo sangue. Lembrando então que o plasma representa a matriz extracelular desse tecido, tá? Aí, em seguida aqui nós enxergamos as hemácias, que estão representadas aqui por essas células vermelhinhas aqui. O próprio nome diz, são glóbulos vermelhos ou também hemácias. Reparem que são células achatadinhas, né? Seria como se fosse uma célula que eu pegasse e apertasse a célula, ela é achatadinha. Detalhe, ela é anucleada, ela não tem núcleo, e a principal função das hemácias é transportar oxigênio e CO2 pelo corpo, tá? Então, quando você inspira, puxa o ar lá nos pulmões, lá nos seus alvéolos, o oxigênio passa para o sangue, o oxigênio em grande parte passa para as hemácias e são elas que vão distribuir esse oxigênio por todo o nosso corpo. O fato de elas serem anucleadas é uma grande vantagem, porque permite com que haja mais espaço dentro dela para ela transportar mais oxigênio, tá? Então lembrem, pelo esqueminha que está aqui do lado direito, que as hemácias representam grande parte dos elementos figurados. Um outro elemento figurado que está sendo mostrado aqui são esses amarelinhos aqui, que são as plaquetas. As plaquetas têm a função de realizar coagulação. Em que situação que nós realizamos coagulação? Quando ocorre algum ferimento. Então, logo depois que ocorreu o ferimento, começa a se formar uma espécie de uma redinha, uma série de fibras que vão tentar bloquear a passagem de sangue e estancar o sangue no local da ferida. Todo esse processo, para que ele aconteça, é essencial a ação das plaquetas, tá? E aí o terceiro tipo de elemento figurado de célula são essas azuis que estão aqui, são os leucócitos ou glóbulos brancos. E aí nós vamos ver que existem dois grandes grupos de leucócitos. Um deles, especialmente, é com a função de realizar fagocitose, e o outro que tem a função de produzir anticorpos. Nesse esquema estamos vendo o sangue representado aqui em termos de volume, no interior aqui de um tubo de ensaio, que está mostrado aqui, tá? Então aqui nós enxergamos, nós observamos bem que um pouco mais da metade do volume do sangue é representado pelo plasma, cerca de 55%. Os outros 45%, praticamente todo é representado por hemácias. E menos de 1% do volume do sangue é representado por glóbulos brancos e plaquetas, tá? Agora, vale observar aqui as hemácias, como estão sendo vistas aqui, células achatadas, anucleadas. As plaquetas, bem pequenininhas, na verdade não são células, são fragmentos de células responsáveis pela coagulação. E aqui nesse quadro nós observamos os leucócitos presentes no organismo. Vou chamar a atenção aqui para dois tipos de leucócitos importantes. Os neutrófilos, que representam mais da metade dos glóbulos brancos presentes no organismo, né, de 50% a 70%, que são células responsáveis pela fagocitose. Então, as principais células fagocitárias do corpo são os neutrófilos. E aqui nós temos um tipo importante de leucócito, que são os linfócitos. Os linfócitos também representam um volume relativamente grande de leucócitos aí, 20 a 30%. E um dos linfócitos que nós já estudamos, os plasmócitos, eles são muito importantes para a produção dos anticorpos, tá bom? Então, em relação a sangue é isso. E aí vamos ver na sequência um pouco mais de detalhes sobre o tecido formador do sangue, que é o tecido hematopoético. Bom, gente, o tecido formador do sangue, o tecido que constitui o sangue, é chamado tecido hematopoético ou hemocitopoético. Entende bem a questão da palavra, né?
hematopoese. Ó, hemato é sangue, poese é o processo de produção. Então, hematopoese é o processo de produção dos elementos figurados do sangue, dos glóbulos brancos, dos glóbulos vermelhos e das plaquetas. Então, o tecido hematopoiético ou hemocitopoiético tem a ver com esse processo. E é importante entender que é uma variedade muito especializada do tecido conjuntivo, tá? Eu vou, no esquema seguinte aí, mostrar para vocês que existem dois tipos diferentes de tecidos hematopoiéticos. O tecido hematopoiético linfóide e o tecido hematopoiético mieloide. Como é que você vai lembrar disso aqui, com esse monte de nome que está aparecendo? Esse tecido hematopoiético linfóide, ele origina os linfócitos. Os linfócitos representam um dos grupos de glóbulos brancos, tá? Então, esse tecido origina linfócito. Todos os outros elementos figurados do sangue vêm do tecido hematopoiético mieloide. Então, os outros glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos ou hemácias e mais as plaquetas originam-se todos do tecido hematopoiético mieloide, tá bom? Então, eu vou mostrar no esquema seguinte um pouco mais disso aqui para ver se ajuda vocês a entender um pouquinho melhor. Dê uma olhada nesse esquema. Bom, pessoal, nesse esquema, a primeira coisa que é importante observar é o que está sendo destacado aqui no osso, esse círculo aqui em laranja, para mostrar que no meio, no miolo, na medula óssea, encontra-se o tecido hematopoiético. E ali encontram-se células, que seriam células que vão formar todas as outras, que são células tronco-hematopoiéticas, que originam uma célula-tronco pluripotente, que é a célula que vai se dividir e formar todas as células sanguíneas que existem, tá? Agora, essa célula-tronco pluripotente, ela vai se dividir nas duas variedades de células que tem a ver com os dois tipos de tecido hematopoiético que eu falei para vocês. Então, aqui nós temos a célula-tronco linfóide, que a partir dela se forma o tecido hematopoiético linfóide, e aqui a célula-tronco mieloide, que forma o tecido hematopoiético mieloide. Então, a partir dessas duas células, você tem a formação dos tipos de células sanguíneas que nós conhecemos. A célula-tronco linfóide, ela vai formar basicamente os glóbulos brancos, que são os linfócitos. Já a célula-tronco mieloide, ela vai formar os outros glóbulos brancos, que estão todos aqui, neutrófilos, basófilos, eosinófilos e macrófagos, né? Não precisa memorizar todos esses nomes. Vocês só lembrem que a célula-tronco linfóide forma linfócito, a mieloide forma os outros glóbulos brancos, as plaquetas e as hemácias. Então, basicamente, essa célula-tronco mieloide forma praticamente todos os elementos figurados do sangue, exceto os linfócitos, tá bom? Bom, e para completar essa parte do tecido hematopoiético, aqui só para a gente observar, o tecido hematopoiético basicamente é encontrado na medula óssea, né, no miolo dos ossos. Quando o indivíduo ainda é uma criancinha, assim, quando nós éramos todos crianças, praticamente todos os miolos de todos os ossos, eles continham o tecido hematopoiético. Quando a pessoa chega na fase adulta, esse tecido persiste especialmente em alguns ossos e os ossos mais chatos, mais achatados do corpo, especialmente os ossos aqui do crânio, as clavículas, que estão aqui na parte superior do tórax, né?
as costelas, o externo, que é esse osso no meio da caixa torácica, e os ossos ilíacos aqui embaixo, que formam esses dois ossos aqui da pelve, certo? Então, na fase adulta, esse tecido vai se encontrar em maior quantidade, especialmente nesses ossos, além de aparecer numa quantidade também significativa nas vértebras, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham conseguido entender bem nesse vídeo aqui, tanto a parte de sangue quanto a parte de tecido hematopoético, tá? E aí agora estudem bem, tem bastante coisa aí para estar estudando, fechando então com isso aqui toda a parte de tecido conjuntivo, tá bom? Então, bons estudos para vocês e até o próximo vídeo. Abraço!